Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que satisfação ter você aqui nessa aula que eu amo falar sobre esse assunto. Falar sobre alta performance, falar sobre auto-performance. Cris, mas qual a diferença entre alta performance e auto-performance? É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, pega papel e caneta, se acomoda, porque é um assunto que um detalhe vai fazer toda a diferença para você. Porque a gente ouve muito falar hoje sobre produtividade, gestão de tempo, alta performance, e nós precisamos entender esses termos para que a gente consiga aplicar da melhor forma. A melhor forma da gente começar inicialmente é a gente entender primeiro o que é alta performance. O meu conceito de alta performance é você fazer mais do que a média com constância a longo prazo. Isso, para mim, é alta performance. Porém, no entanto, todavia, o que nós mais escutamos hoje, pelo menos o que eu mais tenho escutado, tanto com os meus clientes, com os meus alunos, com as pessoas ao meu redor, aquelas frases como: eu não tenho tempo, estou na correria, gostaria até de tentar, mas não vou conseguir por conta da minha agenda lotada. E por que isso está acontecendo? Essa foi uma pergunta que, por muito tempo, eu fiquei tentando desvendar, tentando responder esse questionamento, essa pergunta. Por que algumas pessoas conseguem realizar tantas coisas e outras não conseguem? Porque algumas pessoas conseguem ser tão produtivas enquanto outras não conseguem realizar, ficam rezando para que o dia tivesse 2 horas a mais, 3 horas a mais, 8 horas a mais. Bom, eu era uma dessas pessoas. Eu agendava 20 compromissos e no final do dia eu não conseguia realizar nem 4. Por que isso acontecia? Porque eu não conseguia primeiro ter gestão de tempo. Primeiro termo que nós precisamos entender, gestão de tempo. Mas, na verdade, a gente precisa fazer gestão no tempo. Você não faz gestão de tempo. O tempo ele vai passar de qualquer forma. De qualquer forma, o tempo vai passar. Então, você não faz gestão de tempo. Você vai fazer gestão no tempo. Gestão no tempo, ele tem muito mais a ver com hábitos, rotinas, mudanças de comportamento, gerenciamento de tarefas. Quando você consegue ter gerenciamento de tarefas, controlar e ter organização dos seus hábitos, das suas rotinas e dos seus comportamentos, você vai ter gestão no tempo. E essas pessoas que conseguem ser mais produtivas e alcançar a alta performance, elas têm gestão no tempo, porque elas têm gestão das suas tarefas. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é sobre isso. É que você precisa ter gestão no tempo, você precisa ter clareza do que você precisa realizar, você precisa ter definição das suas prioridades e clareza das suas tarefas. Assim você vai ter mais gestão no tempo. E depois, um outro termo é sobre produtividade. Ouvimos muito falar hoje, Cris, eu preciso ser muito mais produtivo, eu quero ser mais produtivo. E quando nós vamos entender esse termo, produtividade, esse termo vem de muitos anos atrás, Revolução Industrial, quando as indústrias precisavam produzir mais. Ou seja, produtividade está relacionada diretamente com os seus resultados. É o quanto você entrega. Então, não adianta você ficar lotado de tarefas, fechar compromissos durante todo o seu dia, se no final do seu expediente você olha para trás e não foi produtivo. Você começou muitas tarefas, mas não finalizou essas tarefas. Você pensou que poderia entregar aquele resultado, mas não entregou aquele resultado. Ou seja, a sua produtividade foi baixa. Ocupado e produtivo são coisas completamente diferentes. Às vezes as pessoas elas estão completamente ocupadas, cheias de trabalho, não têm tempo para nada, mas elas não são produtivas. Então, primeira coisa, precisamos entender esses dois termos. Gestão no tempo, fazer a gestão das suas tarefas, controle das suas rotinas, dos seus hábitos, dos seus comportamentos. Produtividade
é o que você entrega, é o resultado que você entrega ali no final. Entendendo isso, agora partimos para alta performance. O que é alta performance? Todos buscam alta performance, mas a maioria das pessoas que buscam alta performance acabam ficando presas numa tríade que eu chamo da tríade da improdutividade. Que tríade é essa, Cristiano? É quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E a maioria das vezes que você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, você vai acabar cheio de trabalho, com muitas tarefas, mas a sua produtividade, o seu resultado final vai ser baixo. Por isso que eu chamo de tríade da improdutividade. Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, lembra? Alta performance é fazer mais do que a média. Para fazer mais do que a média, você precisa ter foco, você precisa priorizar as tarefas que precisam ser realizadas para que você alcance o resultado final. Se você não tem foco, se você não prioriza essas tarefas e fica fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, você não vai fazer mais do que a média. Com constância, não vai. Hoje você pode até conseguir, mas amanhã você não vai. E a longo prazo, porque só assim você vai conseguir alcançar a alta performance. Mas eu falei para vocês no início que sim, eu fui uma das pessoas que ficava rezando por ter 2 horas a mais, para que o dia tivesse 3, 4, 8 horas a mais. Eu era um procrastinador nato, para falar a verdade para vocês. Assumia vários compromissos e não conseguia cumpri-los. Por quê? Porque eu estava preso na tríade da improdutividade, tentando agradar a todos, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E aí eu comecei a pesquisar. E eu lembro que quando eu comecei a pesquisar pessoas, estudar, fazer cursos, eu fui notando que todas as pessoas que eu admirava e que de alguma forma tinham alcançado o sucesso, levando em consideração o que é sucesso para cada uma delas, eu vi que essas pessoas se tornaram exímias estrategistas no que precisava ser feito. E aí eu comecei a mudar as minhas ações, mudar as minhas rotinas, mudar o meu comportamento. Rapidinho, eu vou voltar um pouco no tempo e contar um pouco da minha história. Quando eu comecei a minha carreira, não vamos falar o ano, tá? Mas há mais de 20 anos atrás, eu comecei minha carreira como professor. E como professor, eu queria que minha aula fosse considerada uma das melhores. E eu fui pesquisar o que os melhores professores faziam. E eles, sim, aquele professor que falava muito bem, tinha uma oratória diferenciada, ele prendia a atenção dos alunos, ele conseguia falar bem tanto verbalmente quanto com gestos, com feições diferentes, com expressões diferentes, mudando o tom de voz quando precisava. E aquilo começou a me chamar a atenção. E eu preciso desenvolver essas habilidades. Pega essa chave, pega esse código. Você precisa desenvolver as suas habilidades. Pega isso. O que você precisa desenvolver? Atenção. E aí eu comecei, naquele momento, a potencializar as minhas habilidades. Eu vi o que os meus alunos elogiavam em mim e, lógico, eu trabalhava aquilo, eu desenvolvia aquilo. Por exemplo, eu nunca fui muito bom de fazer esquemas no quadro, de escrever, de fazer mapas mentais. Então, eu não me aprofundei nisso. Hoje eu gosto de fazer isso, mas foi algo que eu fui buscar depois, porque inicialmente eu tinha que potencializar o que eu era bom, para que eu conseguisse algum destaque, para que eu conseguisse aparecer e que outras empresas, eu recebesse convites para dar aula em outros lugares. Enfim, fui atrás dos melhores professores. Fui pesquisar o que eles faziam, fui pesquisar o que eles já tinham feito, como eles começaram, o que eu precisava fazer dentro da minha realidade para que eu conseguisse alcançar aquele patamar também. Eu fiquei 2 anos estudando todos os dias, e quando eu digo todos os dias, meus amigos, foram todos os dias sim. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha turno. A noite virava dia, o dia virava noite, enfim. Eu passei 2 anos estudando. E depois de 2 anos estudando e potencializando, estudando não é estudar a matéria, o assunto, o tema que eu estava ali ensinando. Era estudar essas habilidades, potencializar essas competências.
E depois de 2 anos estudando, os resultados começaram a aparecer. As minhas turmas começaram a ficar cheias, as empresas me procuravam para que eu ministrasse aquelas aulas. Eu rodei o Brasil todo ministrando cursos, palestras e treinamentos. E quando as pessoas me perguntavam, Cris, o que foi que você fez? Eu me lembro que naquela época eu só conseguia responder assim, ó, eu foquei em ser o melhor. E não, meus amigos, eu não era o melhor. Mas eu foquei em ser o melhor. Eu queria me desenvolver e queria desempenhar o meu melhor naquele momento, no que eu estava fazendo. E isso fez com que eu alcançasse a minha auto-performance. Presta atenção, porque isso aqui faz toda a diferença. Eu entendi que para você alcançar a alta performance, você primeiro precisa alcançar a sua auto-performance. Alta performance, A-L-T-A, alta. Auto-performance, A-U-T-A, o T-O, auto. Auto-performance, certo? Então, eu precisei encontrar e desenvolver a minha auto-performance. O que é auto-performance? Auto-performance é quando você potencializa as suas habilidades. É quando você busca a sua melhora contínua. Você quer melhorar. Eu quero melhorar falando com vocês, eu quero melhorar gravando entre as câmeras, eu quero melhorar como eu me comunico, como eu me expresso, como... Então eu fui desenvolvendo isso e quando eu percebi, os resultados aconteceram. E quando eu fui olhar novamente para aqueles professores, para aquelas pessoas que eu admirava, aquelas pessoas, elas tinham desenvolvido exatamente a auto-performance. Elas eram muito boas naquelas habilidades, naqueles talentos. E aí eu entendi, na busca pela alta performance, eu preciso desenvolver e alcançar a minha auto-performance. Bom, isso ficou claro para mim e eu comecei a potencializar ainda mais os meus talentos e as minhas habilidades. Ok. Mas, depois de alguns anos, eu me vi preso num paradoxo, eu me vi preso, mais uma vez, num questionamento. Por que os meus clientes me procuram querendo alcançar a alta performance, querendo ser mais produtivos, querendo melhorar a sua gestão no tempo e não conseguem? Uma vez que eles trabalham 14, 15, 16 horas por dia, 5, 6, 7 dias na semana, mas não conseguem alcançar a alta performance, eles não conseguem ser produtivos. Isso eu não conseguia responder, eu não conseguia entender. E quando eu comecei a olhar para o talento deles, eu vi que eles não estavam potencializando e olhando para o que realmente precisava ser potencializado. Eu fui e criamos um plano de ação, montamos uma estratégia para que aquela habilidade, para aquele talento fosse potencializado. E aí veio um detalhe muito importante, a maioria deles começou a procrastinar, começou a não realizar aquelas tarefas que nós precisávamos realizar. Foi aí que, dentro de toda a minha pesquisa, dentro de todos os meus estudos, dentro de toda a minha reflexão do que eu tinha feito e tinha dado certo, que eu entendi e eu fui mapeando que existia um processo para que a gente conseguisse alcançar a auto-performance. Entenda? Que a gente conseguisse alcançar a auto-performance. Porque às vezes você pode até saber o que você precisa. Você pode virar para mim e falar assim, ó, não, eu preciso melhorar a minha oratória. Ok, mas o que você está fazendo para melhorar a sua oratória? Como você está potencializando isso? Não, eu preciso melhorar o meu poder de persuasão. Ok, o que você está fazendo para poder melhorar a sua persuasão? O seu poder de negociação? O que você está fazendo para melhorar o seu network? Então, eu comecei a entender que as pessoas, na verdade, elas precisavam de um método para colocar em prática e alcançasse a auto-performance, que foi o que eu fiz. E eu comecei a mapear, e eu mapeei mais ou menos 7 passos, certo? Hoje eu vou me prender com vocês apenas em 3 passos. Vai ter uma outra aula, vai ter um outro tema que eu vou falar sobre todos esses passos com vocês, tá? Mas hoje eu quero me prender apenas nos 3 primeiros. Porque quando eu entendi o que precisava ser feito e o que foi que eu tinha feito inicialmente,
Primeira coisa, eu entendi que eu não tinha clareza inicialmente. E depois, quando eu tive clareza, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Cris, como assim? Não entendi o que você falou. Eu tenho clareza. Eu sei que eu preciso trabalhar. É exatamente sobre isso. Precisar trabalhar não é ter clareza. As pessoas acham que tem clareza, e me desculpa, você às vezes está achando que tem clareza, mas você não tem clareza do que você realmente quer. Por exemplo, eu quero viajar, eu quero ganhar mais, eu quero mudar de emprego, eu quero comprar um carro. Isso não é ter clareza. Clareza é quando você define exatamente assim. Eu quero ganhar 10 mil reais nos próximos 2 meses. Eu quero aumentar o meu salário em 20% nos próximos 6 meses. Eu quero trabalhar 8 horas por dia no próximo trimestre. Isso é ter clareza. Eu quero viajar para a Europa, para a França, para Paris, em fevereiro. Isso é ter clareza. Não é eu quero comprar um carro. Não, eu quero comprar uma BMW, uma X5, azul perolada, com banco de couro. Isso é ter clareza. Quando você não tem clareza, você não consegue definir e entender quais são os passos que você precisa caminhar para você alcançar esse objetivo. Entendam uma coisa. Todo o processo da sua jornada, da sua caminhada, da sua evolução, ela é dividida com metas e objetivos. Metas são as etapas do processo para que você alcance um objetivo. Se você fala que quer comprar um carro, mas não define que carro é aquele, como você vai estipular as metas para alcançar esse objetivo final? Não fica claro. A conta não fecha. Então eu preciso ter clareza. Às vezes parece bobeira, né? Porque eu tenho que dizer o carro que eu quero comprar? Sim! Como é que você vai saber quanto você precisa economizar, quanto você precisa fazer de dinheiro para que você alcance aquele objetivo? Como você vai saber o que você precisa fazer para que você aumente o seu faturamento? Como que você vai fazer para alcançar as metas e conseguir fazer aquela viagem para Paris, para França, para Paris em fevereiro? Então, você sim precisa ter clareza dos seus objetivos. E eu vou dizer para vocês, 98% das pessoas, quando eu pergunto, não têm clareza do que realmente quer. 98% das pessoas, e eu falo para vocês, tanto dos meus clientes, quanto dos alunos, quando fazem meus treinamentos, quando eu pergunto qual a sua viagem dos sonhos, às vezes a pessoa precisa de alguns segundos. E quando eu falo alguns segundos, 30 segundos, 40 segundos, para pensar para onde ela quer viajar. Meus amigos, se você perguntar para mim para onde eu quero ir, eu te digo aqui a listagem dos próximos países que eu quero conhecer, dos próximos lugares que eu quero ir. Eu tenho clareza disso. Será que eu quero ir na Itália? Não, peraí, eu acho que eu poderia ir no Japão. Não, será que a Austrália é um bom lugar? Não é hora para você pensar isso. Você já tem que ter clareza do que você quer. Se eu acabar no Panamá, tá legal. Ué, não é assim que funciona. Mesma coisa com a sua vida profissional, a mesma coisa com os seus valores, a mesma coisa com quanto você ganha. Eu estou dando um exemplo de viagem, estou dando um exemplo de carro, mas isso funciona principalmente na nossa vida profissional, na sua carreira, que é o que a gente está focado para que você melhore. Então, primeira coisa que eu entendi que todas essas pessoas tinham e que eu comecei a ter, lembra que eu falei para vocês, quando as pessoas me perguntavam, Cris, o que foi que você fez para que você tivesse o resultado que você tem agora nas suas aulas? Eu foquei em ser o melhor, eu queria ser o melhor professor. E o melhor professor, ele falava bem, o melhor professor, ele cativava os alunos, o melhor professor, ele instruía da melhor forma, o melhor professor, ele ensinava. Eu tinha clareza daquilo. Eu comecei a identificar quais foram os pontos, as habilidades, os talentos e as competências que eu tinha que desenvolver, que eu já tinha e que eu precisava potencializar. E não achem que algumas habilidades eu já tinha em alto nível. Não! Eu precisei potencializar todas elas para que eu conseguisse destaque. Lembra? A alta performance é fazer mais do que a média.
Eu não posso fazer a mesma coisa que todos estão fazendo, senão eu fico na média. A alta performance é fazer mais do que a média, com constância a longo prazo. Beleza, entendido, o primeiro ponto é clareza. Então eu quero que você defina a clareza do que você quer alcançar. Aí as pessoas falam para mim, não, eu trabalhando já tá bom. Eu tendo um emprego ali que me pague já tá bom. Não! Você pode ter um emprego, você pode trabalhar, porque você precisa pagar as contas que chegam sempre, mas com um objetivo. Eu estou nesse emprego, eu estou ganhando isso, porque eu estou me preparando, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer uma consultoria, um acompanhamento com mentor, eu vou me desenvolver por 6 meses, 7 meses, para que no final do ano eu consiga alcançar o cargo X, um outro nível dentro da empresa, para que eu monte o meu negócio e não se acomodar com aquela realidade. Se é o que você espera e pretende, deseja e sonha para a sua vida. Eu não gosto de falar de valores porque é muito subjetivo. Para algumas pessoas, ganhar 5 mil reais é a melhor coisa do mundo. Para outras pessoas, ganhar 10 mil reais é algo surreal. Para outras pessoas, ganhar 50 mil reais é algo muito bom. E nada é impossível. Se você define que você quer ganhar 50, 60, 70 mil por mês, por que não? O que você precisa fazer? Só que se você não tem clareza do que você precisa fazer, você vai achar que é impossível. Se eu virei para agora e falei assim, ganhar 70 mil por mês, e você parou e fez assim, para. É porque você não tem clareza do que você precisa fazer. Se você tem clareza do que você precisa fazer, tem como você ganhar 70 mil por mês. Então, primeiro ponto é ter clareza. Segundo ponto é ter prioridade e definição das tarefas que você precisa realizar. As pessoas não têm e não sabem definir as prioridades das suas tarefas. Se você precisa vender mais, por que você não está prospectando clientes? Entende? A pessoa tem clareza. Eu quero aumentar o meu faturamento. Para aumentar o faturamento, você precisa vender mais. Para vender mais, você precisa prospectar mais clientes. Mas quando a gente faz um mapeamento do que ela tem feito, ela não está prospectando. Ela continua prospectando 10 clientes por mês. 10 clientes por mês vai fazer com que você tenha 2 vendas. 2 vendas vai te dar aquele faturamento que você já tem. Como é que você vai aumentar seu faturamento? Então você precisa priorizar. Aí você está lá, criando mídia, postando nas redes sociais, fazendo... Não estou dizendo que nada disso está errado, só estou dizendo que se essa não é a sua prioridade, você precisa focar na sua prioridade. Sua prioridade é fazer prospecção. Eu tenho uma cliente que o negócio dela é matemático. Ela já falou para mim várias vezes. Eu preciso de 18 reuniões por semana. Se eu tiver 18 reuniões por semana, de 15 a 18 reuniões por semana, eu consigo fechar de 8 a 11 vendas no mês. E eu bato a minha meta. Se ela fizer 8 reuniões por semana, o que é muito bom, ela não bate a meta dela. Então, o que ela precisa priorizar? Eu falei para ela, você tem que ter em mente que cada reunião que você faz, você precisa sair com 3 indicações. O foco é na prospecção. A venda é consequência. Você não tem que focar na venda. Vamos lá, deixa eu tentar ser claro. Vou voltar aqui. Entendam isso. A prioridade não é eu quero aumentar o meu faturamento. A prioridade não é venda. Você está focado em vender, vai focar em um cliente, vai perder tempo tentando vender para aquele cliente que não é o seu cliente, quando na verdade você tinha que estar focado na prospecção, porque é matemática. Se ela fala com 18 pessoas na semana, durante 4 semanas, ela vende de 8 a 10 produtos. Se ela vende de 8 a 10 produtos, ela bate a meta. Então, qual é o foco? Não é a venda, é a prospecção. Só que você não está conseguindo ter clareza das suas prioridades. O que é que eu preciso priorizar agora? O que é que eu preciso fazer hoje?
Qual é a tarefa que eu preciso realizar primeiro? Então, o segundo ponto é planejamento. Parece óbvio, mas eu sempre gosto de falar essa frase, né? Momento frase de caminhão. O óbvio só é óbvio para os olhos de quem está treinado. Então, o primeiro ponto é clareza. O segundo ponto é planejamento. Você precisa planejar, você precisa entender quais são as tarefas que você vai realizar primeiro. O que é que eu tenho que focar? O que é que adianta eu ficar parado respondendo 30 e-mails? Delega, responde depois. Primeiro momento é prospecção. Depois que eu fizer a prospecção, eu respondo os e-mails. Você não pode agora ficar respondendo e-mail, criando mídia, fazendo postagem, respondendo nas redes sociais, conversando no grupo do WhatsApp, dando uma olhadinha no TikTok, enquanto você não fizer as suas prospecções diárias. Para você fazer... Aí tem todo... Lembra das metas? Para que ela consiga alcançar 18 reuniões na semana, quantas prospecções ela precisou fazer? Vou trazer aqui para vocês números reais, tá? Para que ela consiga fechar 18 reuniões na semana, ela precisa fazer em média 100 prospecções. 100 prospecções. Para fechar 18 na semana. Na outra semana começa tudo de novo. Lógico que aí entra um jogo de buscar aquela pessoa que não deu resposta, né? Aquela pessoa que disse que ia marcar e não marcou. Enfim, isso é outra matemática que dentro desses 7 pontos, ela está ali dentro. Mas agora o que a gente precisa fazer é entender quais são as suas prioridades. Você começa o dia, você não pode começar o dia ficando 3 horas respondendo e-mail, ficando 3 horas postando nas redes sociais, ficando 3 horas criando textos. Você tem que fazer prospecção. Ah, Cris, é porque eu preciso de um posicionamento nas redes sociais. Isso é uma forma, isso é um caminho, isso é uma estratégia. Você não pode depender só disso. Qual é a sua prioridade hoje? O que faz com que você aumente o seu faturamento? Você precisa entender isso. Ah, eu preciso de mais clientes. Então você precisa de prospecção. Ah, eu preciso de vender para mais empresas. Então você precisa de prospecção. Quem está indo para as empresas? Quem está levando o seu portfólio? Quem está levando o seu Media Kit? Quem está dizendo para as empresas que você faz aquilo? Então é por isso que eu tenho que postar nas redes sociais, Cris. Não. Rede social é uma forma. Rede social é um método. Rede social é uma prateleira. Você vai fazer a sua prospecção, você vai fazer a sua busca, você vai fazer a sua venda e a pessoa depois, querendo saber mais sobre você, ela vai te procurar no Google e vai te achar nas redes sociais. Isso faz toda a diferença. Vendas, prospecção. Assim você vai aumentar seu faturamento, expandir o seu negócio, seja ele qual for. Eu não estou dizendo aqui que é só para A, só para B, só para C ou só para D. Qualquer negócio, se você aplicar essa fórmula, vai funcionar. Não tem muita conversa. É assim. Primeira coisa, clareza do que você quer. Clareza nos mínimos detalhes. Depois, planejamento, definições das suas prioridades, o que você precisa fazer, foca nisso. Eu duvido que se você passar 2, 3, 4, 5 horas do seu dia realizando essa tarefa, você não vai alcançar o seu objetivo. Eu duvido. Agora, o que acontece? Você passa 30 minutos do seu dia, você passa 1 hora do seu dia, você passa até 2 horas do seu dia realizando isso todas as outras horas fazendo outras coisas e quer alcançar o objetivo. Você acha que você está fazendo mais do que a média? Vamos lá, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer Depois me respondam, tá? Manda no chat para mim. Pesquisa as pessoas no seu segmento que você admira e que você entende que elas alcançaram a alta performance e pesquisa quantas horas por dia elas passam realizando aquilo. Ou quantas horas por dia elas passaram no início da sua jornada realizando aquilo que elas faziam. Quantas horas elas passaram estudando, quantas horas elas passaram executando, quantas horas elas passaram prospectando, quantas horas elas se dedicaram àquelas tarefas. E aí vem um terceiro ponto que para mim ele é
ele é um ponto-chave. Ele vem no terceiro, porque a gente precisa dessa sequência, mas ele é um ponto-chave e ele foi... ele foi quando eu consegui dar um nome para o meu método, né? Que eu batizei ele de método Kairos. Quando eu estava estudando gestão no tempo, e quando eu estava estudando sobre produtividade e alta performance, e que eu fui estudar essas pessoas e que eu fui ver o que é que eu tinha feito, por que eu comecei a ser mais um executor do que um procrastinador? Porque aquelas pessoas que eu admirava, elas não procrastinavam e elas eram executoras. Elas conseguiam cumprir com tudo que elas planejavam, porque elas sabiam o momento certo de realizar cada tarefa. Se eu tenho o meu planejamento e eu sei definir as minhas prioridades, eu sei qual é o meu Kairos. Kairos é uma palavra, nós temos o Cronos, quando a gente vai estudar sobre o tempo, nós temos o Cronos. O Cronos, você vai encontrar na mitologia grega, vai encontrar na Bíblia, vai encontrar em vários locais essa palavra. O Cronos é o tempo cronológico, né? O tempo do homem. Dias, semanas, meses, anos, é o tempo cronológico, é o tempo que a gente não pode gerir. Ele vai passar de qualquer jeito. Então você precisa gerir as suas tarefas. Você não tem como gerir o Cronos. O Cronos ele está passando. Lembra lá no início que eu falei? Você não faz gestão de tempo. Você faz gestão no tempo. Então, quando eu vi o Cronos, eu já tinha entendido que a gente não faz gestão de tempo, a gente faz gestão no tempo. Então, eu preciso ter clareza do que eu quero fazer, planejar as minhas prioridades, mas eu tenho que saber que horas eu vou fazer aquela tarefa. Porque se você não sabe a hora de fazer aquela tarefa, primeiro, você pode não ser assertivo. Segundo, você pode patinar naquela execução que você está fazendo. E terceiro, você pode não ter resultados porque, na verdade, você está fazendo na hora errada. Cris, ficou um pouco confuso para mim. Calma, deixa eu explicar. Durante todo o seu dia, você tem janelas de oportunidade. Que janelas são essas? As pessoas falam para mim assim, eu não tenho tempo para ler. E eu falo para elas, que horas você acorda? Eu acordo 6 horas da manhã. Ótimo. Seria muito sacrifício para você acordar 5h40? Acorde 5h40, toma um café, pega o livro e vai ler 2 páginas. Cris, 2 páginas por dia? Para quem não tem nada, metade é o dobro. Então sim, 2 páginas por dia. Você vai começar a ler. É isso que a gente precisa começar. A gente precisa entender qual é esse momento certo, qual é o nosso Kairos, qual é o nosso tempo oportuno, qual é a oportunidade que eu tenho para realizar aquela tarefa, para potencializar aquela habilidade. Às vezes você entendeu que você precisa fazer mais prospecções, mas você vai fazer essas prospecções no final do dia. Quando você está cansado, quando já aconteceu milhões de coisas, você está estressado e você faz assim, amanhã eu faço. Agora, se você tivesse deixado para fazer as suas prospecções no início do dia, motivado, sabendo com que aquele resultado das prospecções iria gerar os resultados que você deseja para marcações de suas reuniões e, lógico, resultado em vendas, você não ia deixar para depois. Você ia realizar essas tarefas. Quantas vezes você já percebeu que logo depois do almoço, quando você faz a sua alimentação, bate aquela moleza, bate aquele soninho? Será que... E quantas pessoas falam, não, eu vou fazer a prospecção depois do almoço. No início da tarde eu começo a fazer. Nesse momento que seu corpo está levando toda a energia para seu sistema digestivo, que você está ali mais lento por conta disso, é nesse momento que você vai fazer? Não, é no momento que você está com mais energia, com mais garra, com mais determinação para poder continuar. Então, você precisa encontrar janelas de oportunidade, você precisa encontrar o seu Kairos. Eu entendi que com clareza, com planejamento, identificação das suas prioridades e sabendo em que momento fazer e realizar as suas prioridades, você alcança a auto-performance. Porque você potencializa suas habilidades, seus talentos e as suas competências. Quando eu entendi isso, eu mapeei isso com meus clientes
eles começaram a ser mais assertivos, eles começaram a ser mais produtivos, eles entregavam o resultado esperado. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Se você quer alcançar a alta performance, você precisa fazer mais do que a média, ou seja, entregar mais resultado do que os outros entregam. Com constância, porque não adianta você entregar hoje e parar, amanhã você não entrega. A longo prazo, porque se você faz isso, você alcança o seu sucesso, você alcança o seu objetivo. Então, na busca para alcançar a alta performance, ninguém está preocupado com seus esforços. Todos estão esperando que você alcance, na verdade, a auto-performance. Porque aí sim, você vai entregar para eles os resultados para alcançar os seus objetivos e que é o que as outras pessoas esperam de você. Tanto se for o seu cliente, como se for dentro da empresa que você trabalha. É essa a chave da alta performance. É assim que você vai conseguir alcançar melhores resultados. É assim que você vai ser mais produtivo. É assim que você vai ter mais gerenciamento de tempo, gerenciar o seu tempo. É isso que vai fazer com que você performance. É isso que vai fazer com que você consiga performar dentro do que você está se propondo a fazer. Então, entenda, direção é mais importante do que velocidade. Saber para onde você está indo, o que fazer, como fazer, quando fazer, vai fazer com que você alcance a alta performance. Por quê? Porque você já desenvolveu suas habilidades, suas competências e faz aquilo com excelência. Então, a alta performance é a chave para que você alcance a alta performance. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, manda para mim, que vai ser uma satisfação poder te ajudar e poder responder para vocês. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima!